comigo a palavra de Deus no livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu. Vamos começar lendo o capítulo 1. Na verdade, eu quero pedir para que vocês fiquem com a Bíblia aberta. Nós vamos trabalhar todo o livro de Ageu. Você pode ficar com ela aberta então, conforme a gente for ministrando. Você também vai acompanhando os versículos. Capítulo 1, versículo 2, vamos ler do 2 em diante, que diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. E disse: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa, ela continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, ele recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio a ser pouco, e o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que o fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo que ainda está destruído. Enquanto cada um de vocês se preocupa com a própria casa, por isso, ou por esta causa, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Joazadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. Então Ageu, mensageiro de Deus, trouxe esta mensagem de Deus para o povo: eu estou com vocês, declarou o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Amém, queridos? Até aqui tá bom. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, vamos falar com o Senhor, meu amado. Vamos pedir a direção do Espírito Santo. Pai, nós te louvamos neste momento, nós bendizemos o teu nome, pedimos que o teu Espírito Santo venha nos direcionar com relação a esta palavra. Eu peço, Espírito Santo, que a tua graça venha nos dar direções em todos os níveis espiritual, em todos os níveis espiritual, meu Pai. Nós queremos entender a sua direção, a tua palavra para esta noite, para este momento, e pedimos que o teu Espírito venha fazer isso em nosso coração. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém
e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Só me dá um pouquinho mais de retorno. Eu quero dar um tema para essa mensagem, o qual é a história e a realidade da história do profeta Ageu, no período que o profeta Ageu estava atuando na terra. E o tema para isso eu quero falar sobre as prioridades da vida. Repita comigo, as prioridades da vida. E a primeira pergunta que nós temos que dizer para nós mesmos é: Deus realmente faz parte da minha lista de prioridade? E se Ele faz parte, em que lugar Ele se encontra? Primeira pergunta. Deus realmente é prioridade na minha vida? E se Ele é prioridade, aonde Ele se encontra? Porque tem gente que fala que é prioridade, só que põe Ele uma prioridade em último caso, né? Então, na verdade, não é bem uma prioridade. Prioridade é tudo que vem primeiro. Por isso que se chama prioridade. É priorizar aquilo que vem primeiro. A história do povo de Israel, neste momento, ela é muito pertinente a olharmos e entendermos aquilo que muitas vezes estamos vendo no momento atual na terra. Bom, talvez você que conhece bem a Bíblia, você já leu a Bíblia, eu creio que você já leu. O livro do profeta Ageu vai contar a história da época em que o povo volta da Babilônia e vem reconstruir Jerusalém, vem reconstruir a cidade de Jerusalém. E nessa reconstrução, eles também tinham grandes desafios, e um dos grandes desafios, um dos primeiros desafios, era a reconstrução do local da adoração ao seu Deus. A reconstrução do templo de Salomão, que foi destruído no período do exílio babilônico. Essa era algo que era para estar na prioridade do povo. Bom, eles clamaram clamaram a Deus, a Bíblia diz, jejuaram, oraram a Deus, e Deus atende o clamor dele, toca no coração do rei, e o rei libera o povo da Babilônia para a reconstrução de Jerusalém. Deus já havia abençoado o povo, liberto do cativeiro da Babilônia, para a reconstrução de uma história em Jerusalém. Chegando em Jerusalém, por uma direção de Deus, por um clamor mediante a Deus do povo, os anos estão passando, o povo estava plantando, o povo estava construindo, o povo estava fazendo muitas coisas, só que a história diz que o povo estava também abandonando a Deus. O povo dizia ser filhos de Deus, que servia a Deus, mas não havia sacrifício, mas não havia construção do templo, mas não havia tempo de qualidade para com Deus. E se não tinha local de sacrifício, se não havia local de devoção a Deus, também, com certeza, não havia relacionamento com Deus. Isso é a consequência. Por quê? Porque o povo estava muito ocupado em muito trabalhar, plantar, colher, construir as suas casas, mas porém, a casa do Senhor, como diz a história, ficou em último caso. Amados, quando nós olhamos para essa história, para essa realidade, parece muito com a situação de hoje de muitos cristãos. Sabe por quê? Porque Deus está pedindo aqui prioridades para o povo. Deus não estava falando que não, eu não estou triste porque vocês estão plantando, eu não estou triste porque vocês estão colhendo, estão prosperando, estão reconstruindo. Pelo contrário, Deus estava animado, e essa era a vontade de Deus, que houvesse uma reconstrução, um crescimento, um grande desenvolvimento em todos os níveis. Mas porém o povo voltou o coração para as coisas da terra, mais do que para as coisas do céu. E que nós olhamos, quando nós vemos essa história, é um profeta que foi enviado somente para avisar o povo conforme o erro estava acontecendo. Deus envia Ageu com autoridade, e ele chega em Zorobabel, que era o governador daquela província, daquele lugar. E Zorobabel estava com a grande motivação de reconstrução. Só que porém ele pede: Zorobabel, lembre-se da casa do Senhor, das coisas do Senhor. Porque, amado, se tem uma coisa na vida que rouba a prioridade, chamado Deus em nosso contexto de vida, são as coisas da terra.
Nós somos atraídos muitas vezes por situações, e eu não vou falar só por ganhar dinheiro, não por isso não, mas eu vou dizer também por N situações. Há uns 6 anos atrás nós tínhamos um irmão que era uma bênção, uma pessoa maravilhosa, eu não tenho o que falar dele de forma nenhuma, só que porém as atitudes dele pareciam muito com essa situação, desse irmão que congregou conosco há uns 6 anos atrás mais ou menos. Eu lembro quando ele estava na igreja, que ele era uma pessoa que ganhava até pouco, tinha um salário, acho que 2 salários mínimo, ganhava, uma vidinha simples, mas porém ele tinha uma vida com Deus fantástica, ele tinha uma qualidade de vida com Deus fantástica, porém Deus começou a prosperar e abençoá-lo. Claro, o esforço do trabalho dele, somado com a fé em Deus, com o ânimo em Cristo, e aí tudo vai, as portas vão se abrindo, tudo vai dando certo. Mas porém o coração desse irmão começou a se desviar. Por quê? Porque agora ele tinha comprado uma chácara na beira do Arinos. E o que acontecia? Culto sim e culto também, ele não vinha para a igreja. Por quê? Ô fulano, você não apareceu na igreja? Ah, pastor, sabe, eu fui lá no final de semana ficar na chácara, pescar um pouco, não sei o que. Ah, amém. Outro final de semana, sumiu do culto, não estava no culto, não estava na ceia. Ah, pastor, sabe, pastor, eu fui fazer uma viagem. Ah, amém. E assim foi, querido, foram semanas. De vez em quando ele aparecia. O que aconteceu com o seu irmão? Eu acho que ele está desviado até hoje, querido, que eu nunca mais ouvi falar que ele era crente. Se a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra, quando eu paro de me relacionar com Deus e ouvir a tua palavra, a minha fé também morre. É consequência. É como um corpo que para de receber alimento, ele vai morrer. Ele vai definhar. E o que Deus está chamando a atenção do povo é: ei, vocês estão ocupados com muitas coisas, porém as minhas coisas estão abandonadas na sua vida. Com muitas coisas. Olha o que Deus dizia aqui, do versículo 2 ao 6, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa. Uma hora nós reconstrói, uma hora nós vamos fazer a obra de Deus, uma hora nós vamos dar atenção para o que é de Deus. Não, eu vou pensar em mim primeiro, depois as de Deus, depois a gente resolve. Este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Não, espera mais uns anos. Como que não chegou o tempo? Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta. Deus fala assim: profeta, fala de novo com o povo. Fala de novo com o povo. Eles estão se desviando, eles estão pegando caminhos errados. Olha só. Por isso a palavra veio de novo pelo profeta Ageu: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim diz o Senhor dos Exércitos. Quando ele diz assim diz o Senhor, dá um medo, né? Porque Deus está vindo com toda a autoridade. Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos os levaram. Meu Deus, e eu falo que nós temos que cuidar muito com isso, né? Os caminhos que nós criamos, aonde eles têm nos levado. E nós temos criado nossos caminhos, né? Os nossos projetos, as nossas vontades. E querido, eu tenho grandes sonhos, mas eu também sei que existem os sonhos de Deus sobre a minha vida. Agora o que eu não posso fazer nunca é colocar os meus sonhos acima dos de Deus. Se tem algo que está complicando, está afetando o meu relacionamento com o Pai, então eu tiro da minha vida, porque a prioridade é o meu relacionamento com Ele. Você entende? Por exemplo, eu gosto de bater uma bolinha. Faz tempo que eu não bato, que eu não jogo uma bolinha, porque o joelho meu não está ajudando, mas eu gosto. Só que se eu ver que o futebol ele vai começar a roubar meu tempo, eu abandono o futebol. Jesus é mais importante. Estou dando um exemplo. Sabe, tudo aquilo que me ameaça o meu relacionamento com Ele, eu tenho que tirar da minha vida. E olha aqui o povo,
Olha a situação desse povo. Acaso é tempo, Deus falando, de vocês morarem em casas de fino acabamento, com o melhor que vocês podem, enquanto a minha casa continua ainda. Agora vamos trazer para a realidade nossa, enquanto a obra que eu tenho sobre a tua vida continua parada. Porque, querido, nós projetamos tudo na nossa história. Nós projetamos a faculdade, nós projetamos o carro que eu quero ter, a casa que eu sonho em ter. A gente começa, isso é muito bom, e Deus é o maior interessado que você conquiste. Só que o grande problema do ser humano é que quando ele só consegue focar isso, e aquilo que é a vontade de Deus na vida dele fica em segundo, terceiro plano. Você pode ter tudo isso e muito mais com Jesus na frente. Nós podemos ter tudo isso e muito mais com Cristo conduzindo a nossa história e a nossa vida. Mas muitas vezes nós queremos só a nossa vontade. E Deus está falando. Veja onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem, não mata a sede. Vestem-se, mas vocês não conseguem se aquecer. Aquele que recebe o salário, recebe-o para colocar numa bolsa furada, ou num saquitel furado, depende da versão. E no original está saquitel. Por que saquitel? Era um saquinho que todo trabalhador amarrava com uma corda na cintura. É a carteira da época, guardar dinheiro. E aquele saquinho, eles jogavam dinheiro, tipo aquele saquinho de colocar óculos, que faz assim, fecha a boquinha. Era um saco maior que eles colocavam aqui de couro, o saquitel. E eles jogavam a moedinha que ele ganhava do dia de trabalho, pluf, ali e continuava trabalhando. Meses, tinha pessoas que iam para trabalhar em outras províncias, então eles ficavam meses, a mulher ficava em casa esperando o marido chegar, de uma jornada de um mês inteiro de trabalho. E ele chegava com 30 moedas, 40 moedas, depende do serviço que ele pegou. Moedas de prata, moedas de ouro, dependendo do serviço era moeda, porque dependendo do serviço que era executado, tinha um valor diferente. E eles iam guardando no saquitel, naquele saquinho que é do lado. E eles iam caminho para a tua casa. Talvez 10 quilômetros, 15 quilômetros, 8 quilômetros. Sabe, muitas vezes nós estamos assim, como Jesus não tem sido prioridade, como a obra de Deus não tem sido prioridade, como ser fiel a Deus nos dízimos e ofertas não tem sido prioridade. Na verdade, quem prioriza Deus, dízimo e oferta, é só um detalhe. Então nós trabalhamos, corremos atrás de muitas coisas, e tudo que guardamos, estamos colocando num saco furado, porque aqui entra, mas aqui sai, e a gente vai caminhando, não vai vendo, vai perdendo dinheiro. Chega em casa, amor, está vazio. Mas eu trabalhei tanto esse mês, eu ganhei tanto, eu fiz tantos negócios, mas está vazio. O dinheiro sumiu. Sabe quando o dinheiro desaparece? Aí vem aquele ditado, que não é que está na Bíblia, eu não achei na Bíblia ainda, mas é um ditado que eu já ouvi falar, que eu acho que é muito verdadeiro. Que o muito sem Deus é nada, mas o pouco com Deus se torna muito. Se torna muito. E tem muita gente com o saquitel furado, porque não prioriza em teu coração o Senhor. Eu não falo só no dízimo e oferta, querido, isso é um detalhe. Eu falo em todos os aspectos. Quando Jesus está em meu coração, além de eu ser fiel a Ele, eu sirvo, eu tenho tempo para Ele. Sabe quando na tua agenda, em vez de entrar, eu de vez em quando eu vou pescar também, mas não é assim também, né, gente? Na tua agenda, em vez de colocar lá pescaria, de repente no sábado, poxa, a igreja vai ter um treinamento fantástico, que vai me levar para um nível de relacionamento melhor com Deus, vai alimentar minha fé, vai me potencializar para ganhar almas para Jesus. Então, na minha agenda estava lá, pescaria, e eu ligo para a pessoa e falo assim, meu amado, coloquei aqui, eu precipitei, eu tenho um compromisso muito sério nesse horário, nesse dia. Eu tenho que ir para a igreja. E eu risco a pescaria, porque ou Cristo e a obra dele é mais importante do que tudo na minha vida, ou eu coloco a pescaria em primeiro lugar e jogo Jesus de escanteio. Você entende, querido? Amém? É o que a Bíblia diz.
O povo estava preocupado com o seu bel prazer, com tudo que eles sonhavam, mas Cristo estava em segundo plano. Mas Deus e a tua casa, a tua obra, o teu fazer, o servir estava em segundo plano. Não tinha tempo. Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos, veja onde seus caminhos o levaram. Lá embaixo, no final do 6, recebe todo o salário, mas coloca numa bolsa furada. Assim diz o Senhor, versículo 7, vejam onde seus caminhos os estão levando. Novamente ele repete, olha. Aí ele diz no versículo 8, subam ao monte, para trazer madeira, construam um templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Subir ao monte simboliza a intimidade. Volte a me buscar, reconstrua tudo aquilo que tem que ser feito. E quantas coisas na nossa vida tem que ser reconstruído? Tá, talvez não era tão bom na oração, né? Tinha tanto tempo de oração e hoje nós não temos nenhum tempo para oração quase. Antigamente nós orávamos talvez em casa meia hora, 40 minutos diários, 1 hora, 2 horas, e hoje a gente faz 5 minutos. Ou seja, querido, aquela proposta de intimidade com Deus foi destruída em meu coração. Eu tenho que reconstruir isso. Deus está falando, suba ao monte de novo, reconstrua todo o relacionamento, reconstrua tudo que se perdeu. Por quê? Porque a glória da segunda casa será maior que a da primeira, diz ele. Agora, o que é a segunda casa? E muitos cristãos, quando lêem isso, não sabem o que é a glória da segunda casa. É profético, porque Jesus voltaria e restauraria. Eles estavam preocupados sim com o templo de Salomão, e sim, Deus falou assim, construa o templo de Salomão de novo, porque eu quero me alegrar, eu quero que vocês me buscam lá dentro daquele templo. Mas era tão profético Ageu, porque a palavra profética de Ageu estava apontando para a glória desta casa aqui. Quando Jesus vem, o véu se rompeu e faz de você, de mim, de nós agora o segundo templo de adoração ao Senhor. E ele fala, olha, tudo que aconteceu no primeiro momento, agora vai ser maior quando o meu povo me adorar. Agora vai ser maior quando o meu povo me buscar. Por quê? Porque agora o meu Espírito vai habitar dentro deles, e eles são o meu templo, a minha igreja, a minha casa. Então, ou seja, tem que reconstruir aí dentro um relacionamento com Deus, para que a glória da segunda casa seja maior do que foi a primeira. Que a segunda experiência seja o dobro da primeira. Mas tem que haver uma reconstrução dos relacionamentos. E diz a palavra. E eu continuo lendo, querido. Por que, pastor? Por que nós devemos fazer isso? Porque quando priorizamos as coisas do Senhor, Deus prioriza as nossas coisas. Talvez você fale, será, pastor? Querido, tudo no mundo espiritual, ele exige uma troca. Quando você crê, você é salvo. Se você não crê, você não tem salvação. Não é verdade? É uma ação humana, devolve-se uma ação divina. Quando você movimenta a tua fé, você recebe do céu algo em troca. É sempre assim. Deus disse em Malaquias 3,10 que quando voltasse a devolver o dízimo, ele abriria janelas do céu. É uma troca. Quando eu busco ele, então eu encontro. É tudo uma troca. Quando eu priorizo as coisas dele, eu entro com uma prioridade nos céus, para minhas orações serem atendidas. Meu querido, gera crédito no céu isso. Quando Deus está em primeiro lugar, gera crédito no céu. Por isso que muitas vezes a gente ora, e o céu está de bronze. Que nós somos bons para pedir, mas ruins para fazer. Nós não queremos fazer nada para o reino, mas nós queremos pedir tudo que o reino tem. É natureza humana. Então tem hora que nós temos que parar e falar assim, Jesus, tem misericórdia de mim. Aonde os meus caminhos estão me levando? Por isso que nós temos que escolher Jesus, porque nós temos os nossos próprios caminhos, mas os nossos caminhos, como diz Salomão, podem nos levar à morte. O homem, há caminhos que para o homem parece ser bom, mas leva ele à morte. Assim disse Salomão. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então o caminho não sou eu quem faço.
Se eu fazer o caminho, eu estou de novo vivendo como um homem carnal terreno, mas como um homem espiritual, como filho de Deus. É Jesus que é o caminho já está estabelecido sobre a nossa história, sobre a nossa vida, sobre aquilo que Deus quer, mas nós temos que andar no caminho chamado Jesus. Ele é o caminho. E Deus está falando, vocês estão insistindo em andar nos seus próprios caminhos. Jesus é o caminho. Mas quando fala que Jesus é o caminho, não é falar assim, eu aceito Jesus, pastor. Amém, começou a caminhada. Mas não para no meio do caminho. Começou a caminhada, mas não pare no meio. Continue. E o continuar é isso, é priorizá-lo agora. Falar, o que Jesus quer de mim? Aí a caminhada continua. Ela vai até o final. Agora, eu aceitei Jesus e agora Senhor, faz para mim isso, faz, mas porém eu não tenho contrapartida, eu não tenho espírito de servidão diante do Senhor, eu não estou pronto a servir Ele, eu não estou pronto para a obra dEle, não, tudo que Ele me pede é muito pesado, eu não faço. Então, queridos, é entender que os caminhos do Senhor são melhores do que os nossos próprios caminhos, amém? Não adianta insistir naquilo que nós queremos, nós temos que olhar para aquilo que Deus quer. Priorize Deus, e com certeza Ele vai priorizar você nos momentos da sua vida. Os céus vai atender às suas necessidades, os céus vai corresponder às suas dores, os céus vai corresponder ao seu grito de socorro, os céus vai corresponder às suas verdadeiras necessidades. Por quê? Porque Mateus 6,33 diz assim, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se não tem reino de Deus em prioridade, se não tem reino de Deus em primeira mão, não tem necessidade atendida. É uma troca. Eu priorizo Ele, Ele olha para mim e me prioriza. Fala, filho, todos os desejos do seu coração vai ser atendidos. Porque primeiro eu olhei para a vontade dEle, daí depois Ele se voltou para a minha vontade. Mas querido, toda vez que você quer a tua vontade e a de Deus fica em escanteio, esquece, não vai ter negócio, não vai dar negócio, vai romper contrato. Então entenda que as coisas do Senhor, quando são bem atendidas, você recebe uma contra-resposta do céu. É isso que ele está falando para o povo de Israel, quando estava reconstruindo, falando, gente, olhe para mim, priorize a minha pessoa, a minha obra, aquilo que eu quero fazer usando a tua vida. É como na célula, querido, é muito difícil. Muitas vezes a pessoa, fulano, abre uma célula, concede a casa, e a pessoa luta com aquilo, porque ela acha que tudo, querido, célula é um princípio divino do Novo Testamento, é o modelo que os discípulos faziam à igreja no Novo Testamento, foi nós que depois jogou o povo depois de um templo, mas no começo era nas casas, não tinha um templo igual esse aqui, e aqui se torna a reunião máxima, mas a origem é nas casas, de casa em casa, e a maioria dos discípulos de Jesus que você lê, eles tinham célula na casa, eles tinham um grupo de oração na casa, um grupo de evangelismo. E a Bíblia diz assim, e o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, todos os dias. Mas, muitas vezes, uma coisa tão simples se torna tão pesado para a gente, porque nós estamos olhando para o nosso umbigo e dizendo assim, mas eu não quero me incomodar com gente em casa. Mas eu não quero, amém. Só que, Jesus é a prioridade na nossa vida. A obra dele é prioridade. Então nós temos que pensar nisso todos os dias, querido, para não ficar colocando os nossos ganhos, as nossas conquistas num saquetel furado. Muitas vezes o saquetel está furado, e ele diz, suba ao monte para trazer madeira, construa um templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado. Diz o Senhor, vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e os que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos, por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, não está chovendo, e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo,
o vinho, o azeite, tudo que mais a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi todos prejudicados. Poxa, então Zorobabel, filho de Saltiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo, e ele disse: eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote, e Josadaque, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos. Continuando a leitura, capítulo 2, você que está com a tua Bíblia aberta, eu sei que você está, né, querido? Capítulo 2, do versículo 3 em diante, diz assim: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Quem? Comparando a ele, não é nada o que vocês estão vendo agora. E Deus disse: coragem, Zorobabel, coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Olha o que a palavra de Deus diz: coragem, povo, coragem, eu estou com vocês, eu tenho uma aliança com vocês, desde quando eu tirei vocês do Egito. Ei, quem foi tirado do Egito aqui? Quem foi tirado? Eu fui tirado do Egito, gente. Eu fui tirado do Egito, da terra da perdição. Eu fui tirado do mundo. O Egito significa o mundo, do pecado, de tudo aquilo que estava sobre a nossa vida. Eu te tirei e fiz uma aliança contigo. É isso que Deus está dizendo, amém, queridos? Coragem, eu sou contigo. E ele diz assim: olha, e o meu espírito está no meio de vocês. Eu coloquei o meu espírito no meio de vocês. Sabe, querido, o que nós precisamos? É acordar. Aí nós precisamos do pastor Marcos Paulo vir aqui dar aquela pegada na gente, uma sacudida. Nós precisamos acordar e deixar de viver um evangelho tão frouxo, tão fraco. Nós temos que assumir a filiação de filhos e filhas de Deus. Por quê? Porque quando priorizamos as coisas do Senhor, Deus prioriza tudo que é nosso. Tudo que Ele prometeu na tua vida vai se cumprir, querido. Desde que você crê nisso, você crê nisso. Esse amém está fraco, você crê nisso? Amém sem fé não funciona. Fala assim: olha, eu creio, pastor, nisso. Eu creio que quando eu botar a mão no arado das coisas do Senhor, do meu lado, a tudo aquilo que é meu sonho vai se cumprir. É o nome de Jesus, eu creio. É isso. Mas muitas vezes nosso amém é um amém para consolar o nosso coração. Amém, pastor, amém. Vamos ver o que vai dar. É impossível sem fé agradar a Deus. Você sabe disso. Sabe, meu amado, a ministração da palavra tem que ser um motivo de alegria para o nosso coração. Nós temos que celebrar quando a verdade for dita. Nós temos que celebrar quando Deus está lançando palavras proféticas sobre a nossa vida que se cumprirão. Nós temos que se alegrar, porque Ele vos deu o espírito de alegria e não de tristeza, e não de dor, não de sofrimento, não de desânimo. Então Deus está dizendo aqui: coragem, coragem ao trabalho, ó povo da terra. Porque Ele diz ó povo da terra? Porque a terra foi dada aos teus filhos, amém, querido? Nós vivemos nessa terra e estamos perdendo para quem não é dono dela. Nós somos donos. É a história do moramos na lagoa e estamos perdendo ponto passado. É verdade? A terra foi dada aos filhos de Deus para que a conquiste, mas os filhos muitas vezes não estão conquistando. Então quem está habitando lá? É os estrangeiros, é os ímpios. Por quê? Porque o povo não está conquistando o que é dele. E ele diz aqui, ó, coragem ao trabalho,
Ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Eu estou com vocês. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito ainda está entre vocês, não tenha medo. Mas é se encorajar e falar assim: pastor, eis-me aqui. Nós cantamos a música aqui, ó, eis-me aqui. Eis-me aqui. Sabe quando Isaías falou eis-me aqui, essa frase? Sabe? Isso aí, a gente faz música muitas vezes e não sabe qual é o fundamento disso. Foi quando ninguém estava proclamando a verdade de Deus. E aí o profeta Isaías fala assim: ó, eu sou um homem, mas com os lábios impuros. E a Bíblia fala que como brasas, Deus tocou no lábio dele e purificou e disse assim: olha, a quem eu enviarei agora, Isaías? Ele falou assim: Senhor, ó Senhor, envia-me a mim. E ele se encoraja e diz: eu estou pronto, pode me enviar. Porque Deus começa a clamar: olha, quem levará a minha palavra? Como crerão se não há quem pregue? Como clamarão se não forem enviados? Porque o comodismo do profeta era muito grande, e o povo estava se corrompendo. E Deus fala: meu filho, como que vão ouvir minha palavra se ninguém for pregar? E como que eu envio alguém se ninguém se disponibiliza? E de repente ele se levanta e fala assim: então eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto, pode enviar a mim para falar do teu amor e da tua graça em toda a terra. Eu estou pronto. Quantos aqui está pronto, pode dizer para Jesus assim: eis-me aqui, a tua obra é prioridade na minha vida. A tua obra é prioridade na minha vida, Jesus. E o resto vai sendo acrescentado, meu irmão. Por quê? Porque tudo que é da terra é resto. Não tem tamanha importância diante de Deus. Então o resto, Ferrari é resto para Deus. Mansão em Manhattan é resto. Você está entendendo? E o resto, essas coisinhas que para mim é pequena, é cafezinho, isso aí vai sendo acrescentado para a tua vida. Eu tenho isso aí, tem muito mais, mas priorize o meu reino, aquilo que é eterno, aquilo que é pujante no mundo espiritual, aquilo que é verdadeiro, e o resto vai sendo acrescentado. A tua empresa, um melhor emprego, bons negócios, bons contratos que você vai fechar, isso aí Deus vai acrescentando. Você vai falando só glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e glória a Deus, e todo ano tem muita glória a Deus. Por quê, querido? Porque você está glorificando aquele que está te dando vitória todos os dias. Mas só a chuva quando Deus não vem reter os céus, só a provisão quando Deus abre comportas ao teu favor. Ele está dizendo: olha, é tempo que eu reine na sua vida, de que eu reine na sua vida. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo, assim diz o Senhor dos exércitos. Dentro de pouco tempo eu farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei esse templo de glória. Você é o templo. Quem é o templo aqui? Do Espírito Santo, querido. Ei, o Senhor quer te encher de glória nessa terra. Ele quer fazer com que você seja reconhecido como um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus nessa terra. Eu falo: em pouco tempo eu vou fazer isso, eu vou abalar todas as estruturas do planeta e do universo, e eu vou fazer você ser reconhecido nessa terra, porque me serve, porque serve ao Senhor. Lembra José do Egito e tantos outros homens, que não era nada e Deus levantou? Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que do antigo templo, diz o Senhor dos exércitos. E é neste lugar eu estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Agora eu vou ler o do 14 em diante, diz assim: Ageu transmitiu essa resposta do Senhor a todo o povo. É o que acontece com este povo, com esta nação, diz o Senhor. Tudo o que fazem e tudo o que me ofereceram foi impuro até aqui. Agora preste atenção, de hoje em diante, reconsiderem em que condições você viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Olha o que Deus está falando. Eu quero que a partir de hoje vocês demarquem, vocês considerem o antes e o depois. O antes, como vocês estavam antes de lançar pedras fundamentais do meu templo. O que são as pedras fundamentais dentro do templo? Você não constrói nada sem lançar os fundamentos, gente.
Ninguém pode construir nada sem lançar os fundamentos. Ninguém pode fazer nada sem lançar os fundamentos. Ele está querendo dizer, vocês vão agora considerar o antes e o depois. No dia que vocês lançaram os fundamentos, olha o que ele está dizendo. Os fundamentos são decisões. O antes de uma decisão e o depois de uma decisão. Primeiro na vida cristã, para construir uma história, você tem que decidir em Cristo Jesus. O fundamento da fé cristã é a decisão em Cristo. Se você não decide, nada será feito e nada acontece na tua vida. Vir na igreja não te ajuda, se você vir e não decidir Jesus na sua vida, na sua história. Vir na igreja é só um detalhe. Mas quando você decide, você lançou um fundamento na tua fé, dizendo, está estabelecido, já dei início, comecei uma nova história. Você lança um fundamento, e quando você lança um fundamento, agora você começa a construção de uma nova história, a construção de uma nova vida com Jesus Cristo nela. E ele diz aqui, olha o que ele diz, agora preste atenção, de hoje em diante reconsiderem, em que condições vocês viviam antes, que colocasse a pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém chegava a um monte de trigo, e procurava 20 medidas de trigo naquele monte, lá só havia 10, estava assim, desse jeito. Olha lá, ih rapaz, não tinha tudo aquilo não. Olha a frustração. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, com ferrugem, com granizo, mas vocês ainda assim não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, reconsidere, a partir de hoje, 24º dia do mês, atente para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Olha o que diz a palavra, atentem, a partir de hoje, que é dia 18 hoje? 18? 17? 18 de novembro de 2019, a partir de hoje, Deus está falando, atentem para este dia em que os fundamentos do templo dentro de você estão sendo lançados, a partir do dia que as decisões dentro de você estão sendo tomadas. Reconsiderem, ainda há alguma semente no celeiro? Ele está dizendo para o povo, ainda tem? Não, Senhor, não tem nada lá, tudo que nós fizemos foi para o sactel furado, não tem nada. Não, até hoje a videira, a figo, a romeira e a oliveira tem dado fruto. O seu trabalho, o seu lar, sua família, o seu relacionamento, isso aí tem dado fruto? Pastor, um negócio está feio, está grave. Mas de hoje em diante, eu abençoarei vocês, diz a palavra do Senhor. Eu abençoarei vocês. Tem que ter fundamento, tem que ter decisão. Está dizendo ali, tem que ter decisão. Eu abençoarei vocês a partir de hoje. Vai mudar tudo. Sabe, queridos, tem tudo a ver com a nossa postura cristã isso aqui. Tem tudo a ver com a nossa postura cristã. O que me chama a atenção é que Deus, mesmo quando estamos errando, falhando, sendo negligentes, Ele continua sendo fiel com relação à tua palavra. E Ele continua prometendo, eu vou mudar essa história. Eu vou mudar essa história. Deus quer mudar a tua história, amém, querido? Sabe? Quer mudar em todos os sentidos. Ele quer acrescentar tudo que você precisa. Mas o reino tem que estar em primeiro lugar. A prioridade é a vontade dele na minha e na sua vida. Depois entra a nossa vontade. Mas como ele conhece a nossa vontade, quando nós fazemos a dele, ele já está olhando e está atendendo as nossas. Deus é fiel. Deus é fiel. A gente fala com as pessoas, a gente promete muitas vezes algumas coisas para as pessoas e não consegue cumprir, porque prometeu demais ou prometeu na emoção. Mas com Deus não tem emoção, querido.
que Ele prometeu, Ele irá cumprir. Eu não trabalho com as emoções. Deus é Deus. A gente falha, mas Ele permanece, mesmo diante das nossas falhas, fiel ao seu propósito. Eu quero fazer uma oração por você. Se coloque de pé. Eu quero fazer esta oração para você. Você pode cantar aquela Eis-me aqui? Eis-me aqui? Escute, essa canção Eis-me aqui significa: o Senhor, a partir de agora, é a prioridade na minha vida. Porque alguém só diz eis-me aqui, estou pronto, me usa, faça de mim aquilo que o Senhor bem quer, quando de fato se entregou para Jesus de corpo, de alma e espírito. Não se entrega só de boca, mas de atitudes. Quando a gente fala assim, quem quer receber Jesus, e a pessoa vem na frente, ela entregou de boca, mas agora Jesus vai olhar, observar ela de toda a caminhada, se o que ela declarou é verdadeiro ou é falso, se a decisão que ela tomou vai ter fundamento e vai permanecer, ou ela vai ser esquecida do dia para a noite. Então o primeiro passo é a decisão, mas depois eu tenho que permanecer. Sabe quantas pessoas aqui disseram assim: Jesus, eis-me aqui, Senhor, eu vou sim, eu vou na minha célula, eu vou multiplicar aquela célula, em nome de Jesus, pode contar comigo, Senhor. Não, discipulado, eu vou fazer certo agora, pai, eu vou parar de palhaçada, eu não vou ficar com essas moagens não, de não tenho tempo, discipulado, não, vamos fazer um negócio certo, querido. Mas é o eis-me aqui, é o tempo de ministração da palavra no coração. Sabe, quando o povo estava virando as costas, ele estava deixando para depois. Não, depois a gente faz isso, é a obra de Deus, sabe? Depois a gente faz esse templo aí, cuidar das nossas casas, do nosso carro, das nossas coisas, das nossas conquistas, vamos cuidar das nossas coisas. Os sonhos de Deus depois a gente resolve, vamos. Amado, a Bíblia me mostra um Deus triste com o povo, um Deus triste, dizendo: então cadê os meus filhos? Porque todo pai, quando ele tem filho porque ele quer ser honrado por esse filho. Ninguém tem um filho e fala assim: esse filho vai ser uma desgraça na minha vida. Ninguém quer isso. Já declara no coração, esse aí não vai valer nada. Quando tem um filho, a gente quer falar assim: hoje, esse vai ser um grande homem de Deus. O nosso coração já grita isso. Esse aí vai honrar o nome da nossa família. Esse aí vai ser alguém importante. Esse filho vai ser alguém que vai me honrar tanto, que as pessoas vão me conhecer por causa do comportamento dele. Olha, filho do fulano lá, gente boa, cara de confiança. O pai era gente boa, ele também. Sabe, querido, a pior coisa é a gente tentar pregar um Jesus para alguém, sendo que nós não parecemos um filho de Deus. A pior tentativa nossa é querer colocar Jesus no coração de alguém, sendo que Jesus não entrou nem no nosso. Está metade para fora, metade para dentro. Você entende? E olha, colocar Jesus na nossa vida é abstinência de muita coisa. Envolve abstinência. O que é abstinência? É deixar tudo aquilo que para você é uma ameaça. É deixar aquilo que pode estar se tornando a idolatria no teu coração. É deixar de lado. Estou mandando dar, estou mandando você deixar. Sabe, tem hora que nós temos que deixar um pouco do trabalho de lado. Falou: não basta, calma aí, eu não sou servo do trabalho, é o trabalho que tem que me servir. Eu não sou servo do dinheiro, é o dinheiro que tem que servir a minha casa e a minha família. Eu que sou o Senhor da minha casa, eu conduzo as regras para o dinheiro, eu dou a ordem para que ele serve, não é ele que dá a ordem para mim. Sabe, querido, por isso que Jesus falou que nós não podemos servir a dois senhores, senão vai agradar um e desagradar o outro. Olha, Deus estava sendo tão desagradado com o povo, com a atitude do povo de Israel, estava ficando tão triste, em desagrado total, dizendo: poxa, tirei esse povo da escravidão, salvei esse povo da condenação da morte, Jesus, o meu filho, foi lá e pagou na cruz do Calvário com teu sangue, e eu ainda não sou prioridade? Isso nos faz refletir. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Vamos orar, vamos falar com o Pai.
Mas eu quero que você pense nos cultos de domingo que você não prioriza na sua agenda. Eu quero que você pense nas ceias do Senhor, que é a comunhão do corpo e é o anúncio da vinda de Jesus, que você não prioriza na sua agenda. Eu quero que você coloque em conta as células que você não vai, porque você acha que é mais importante do que aquela reunião em comunhão com os irmãos. Aquela reunião que não é só comunhão, é evangelismo, é o reino em movimento. Mas tem hora que parece que não é o reino em movimento. Eu quero que você pense nisso tudo. Eu quero que você olhe para dentro de você e fale assim: o que eu sou na caminhada cristã? Deus tem se agradado do meu comportamento? As coisas do Senhor é prioridade da minha vida? É primeiro plano ou segundo plano? Faz essa reflexão, querido. Um dia eu fiz essa reflexão porque eu estava tão ativista no sistema igreja, que eu estava deixando de me relacionar com o Pai, porque eu pensava que se fizesse muito serviço na igreja, não, se eu não cuidar das pessoas, se eu não amar as pessoas, se eu não levar o evangelho com o meu testemunho vivo, querido, nem varrer o templo vai ter valor. Não é o serviço, e não é nem meu dízimo, porque muitas vezes eu até dou dízimo, só que eu não faço nada mais para o reino a não ser dar o dízimo. Será que o teu dízimo está subindo para o céu? A pergunta é essa. O Senhor está recebendo um dinheiro o qual não declara Ele de fato como Senhor?